Boa noite, mais uma vez. Ah, eu furei o protocolo aqui, a gente tinha combinado outra coisa, peraí. E não pode combinar, porque eu me programei para isso. Bom, a gente quer dar abertura nos trabalhos dessa noite. Quero desejar que todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso terceiro dia de estudos. Tivemos já 2 dias com conteúdos muito importantes, muito relevantes, né? Conteúdos que eu acredito que todos nós temos que ter acesso. E no meu ponto de vista, humildemente falando, o conteúdo de hoje, para mim, é o mais importante. Até comentei ali com a doutora Kátia, falar sobre prerrogativas, para nós que somos advogadas, é muito importante, né? Todas temos que saber. E, enfim, quero deixar que as doutoras falem sobre isso, porque têm muito mais conhecimento do que eu. E para encerrar a minha fala, eu quero novamente deixar aqui o convite para que todos que ainda não participam das nossas comissões venham participar, principalmente, né, da comissão onde eu estou aqui como vice-presidente da JAC, a Comissão das Mulheres Advogadas. Acredito também que tenho que fazer parte da Comissão de Prerrogativas, mas principalmente aqui da Comissão das Mulheres Advogadas. Nós temos bastante projetos em andamentos para esse ano, precisamos de muitas parceiras e contamos com vocês, tá bom? Boa noite, bom evento para todos. Pronto, seguimos o roteiro para conseguir aqui, né? Eu vou passar a palavra para a nossa conselheira estadual, que eu acho que ela vai ficar sentada aqui todos os dias, já que ela está aqui com a gente todos os dias, e depois a gente continua aqui, então. Boa noite a todas e a todos. Acabei de ver que temos um amigo aqui. Como eu já disse ontem, é sempre um grande prazer estar em casa, estar na nossa casa. Estar aqui hoje ouvindo a doutora Kátia é, para mim, um prazer absoluto. Ter uma mulher na presidência de prerrogativas, eu não sei se vocês fazem ideia do tamanho que é isso para nós mulheres. Mulheres que há muito tempo atrás, ou não tanto tempo atrás, não tinham nem CPF. Quando a Jaque nasceu, a gente não tinha CPF, quero dizer isso. Então, hoje, nós chegarmos a lugares de poder, porque sim, ser presidente de uma comissão, como a Comissão de Prerrogativas, é sim um lugar de poder, é um lugar de fala que nos foi tolhido por muito tempo, é algo incrivelmente gigante. E a gente só tem isso porque nós temos uma presidente mulher, porque mulheres dão lugar para mulheres. Homens cortam lugares de mulheres. Mulheres, às vezes, também tentam cortar lugares de mulheres. Então, estarmos num evento da Comissão da Mulher para entendermos que não somos nada além do que aliadas uma das outras é extremamente importante. Entendermos o que é prerrogativa, que não é dar tapa na mesa, gritar, brigar, espernear, não é isso. É código de ética, seguiu o negócio, não seguiu. Nós temos a quem recorrer. E eu sei que temos 24 horas por dia, porque se você ligar para a Kátia meio-dia, meia-noite, 1 hora, 2 ou 3 da manhã, ela vai atender. Talvez eu não atenda, ela vai atender. Então é um prazer enorme estar aqui hoje, ouvi-las, ouvir a doutora Eliane, né? Que é hoje, né, vice-presidente da parte das mulheres, que não tinha, nós não tínhamos isso. Isso veio porque temos hoje uma presidente mulher que entendeu que homens não entendem quais são as prerrogativas de mulheres. O que é diferente? O que é, por exemplo, eu, no meu caso, entrar numa delegacia e ser chamada de ô moça, qual que é a diferença de mim para um cara de terno? Só porque eu não tô de terno? Eu uso terno também, se precisar, não tem problema. Então, é um grande prazer. Parabéns pela comissão por trazer duas mulheres para falar de prerrogativa de mulheres. E daqui a pouco eu sento ali para aprender um pouquinho mais com vocês. Bom, não, como disse ontem, não consigo guardar os rostinhos de quem estava aqui ontem ou na segunda-feira, então vou só reforçar mais uma vez o convite para que vocês venham amanhã também, que é o nosso último dia da semana de estudos, e lembrar também que a semana de estudos tem por objetivo promover essas reflexões sobre temas que são tão importantes para nós nesse mês de março, que é reconhecido
né, que nós tratamos como o mês da mulher. Perdoem a minha voz, mas a minha saúde não está acompanhando o batidão do mês de março e ele ainda não acabou. Eu vou ler para vocês os currículos das nossas convidadas de hoje. Doutora Kátia Simone Soares, advogada, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Campinas. Ah, só um adendo. Ela não só é uma mulher presidente da Comissão de Prerrogativas, como é a primeira mulher presidente da Comissão de Prerrogativas. Em quantos anos de comissão? Quantos anos de OAB Campinas? Uns anos aí, né, gente? Enfim. Pois é. Pós-graduada em Direito Tributário, em Direito Imobiliário, Registro Notarial, em Direito Público e em Advocacia Extrajudicial. Ela foi vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas na área de comunicação nos triênios 2019, 2021, 2022 e 2024, e vice-presidente geral da Comissão de Direitos e Prerrogativas de 16 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Doutora Eliane Pereira Miranda de Cara, advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas na área dos direitos das mulheres, que, aliás, Kátia, muito obrigada por ter, né, criado essa vice-presidência. Muito obrigada, Eliane, por aceitar a intimação para assumir essa vice-presidência, que eu sei que foi assim. Agradecemos. A Suelen sabe que é assim. Especialista em Direito Civil e Trabalhista, com foco em acidente de trabalho, e desde 2008 integra a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Campinas. Então, estamos hoje com duas convidadas que têm, por excelência, merecem estar aqui para falar sobre esse tema. Eu vou descompor que a gente fala? Descompor a mesa aqui e a gente senta para assisti-las então. Fiquem à vontade, o passador está aqui. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Jaque. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Na verdade, para a gente é um grande desafio sempre quando se trata de prerrogativas. Eu gostaria de pedir a Carol, ela está aí? Carol, põe para mim aquela imagem que eu te falei. Eu só gostaria de fazer uma brincadeira, uma analogia, para vocês saberem quem é a Comissão de Prerrogativas. Quando vocês precisarem, estaremos lá. MIB e Homens de Preto, ou seja, quando vocês precisarem daquela galera da pesada, somos nós, tá? Obrigada, Carol. Então, vamos lá. Eu gostaria que você colocasse para a gente, Eliane, a primeira parte sobre o que são prerrogativas. Nós vamos falar um pouquinho, só para vocês entenderem, o que são prerrogativas da advocacia, tá? São direitos e ferramentas necessários para que a gente possa exercer livremente a nossa atividade profissional. Tem muitas pessoas que pensam que são privilégios. Não se trata de privilégios. Está aqui, ó, bem específico, qual é a função, né, das prerrogativas. Direitos fundamentais que asseguram o livre exercício. Então, para isso, a gente precisa essa facilidade, gente, de ter ferramentas que nos assegurem exercer com autonomia os direitos e os interesses dos nossos assistidos, dos nossos clientes. A gente não pode, porque um juiz, um delegado, um promotor, que a gente não tem subordinação a nenhum deles, perder o direito de falar de igual para igual com todos eles. Então, isso é assegurado para a gente através das nossas prerrogativas profissionais, tá? Quer passar mais uma? Por favor. Aqui. Vamos lá. Além das prerrogativas gerais previstas na Lei de 8.906, que é a nossa lei, tá? É a lei da advocacia, as mulheres advogadas contam com proteções específicas. E essas proteções específicas é para quê? Para que a gente possa ter o exercício livre da nossa profissão. Gostaria de lembrar que na Lei Júlia Matos, que é a Lei 13.363 de 2016, a gente teve um marco muito importante no avanço das prerrogativas. Eu vou passar a palavra para a doutora Eliane, ela vai falar um pouco sobre a parte prática disso. Todas as vezes que eu achar necessário, eu vou complementar aquilo que ela está falando, tá? Peço a vocês muita atenção, porque prerrogativas vocês vão precisar sempre. Quando vocês menos imaginar que vocês precisam de prerrogativas, vocês precisarão de prerrogativas, tá bom?
restante. Boa noite a todas. Quero agradecer a oportunidade, a Jaqueline, a doutora Kátia, por estar aqui nessa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje é o início da terceira semana dos estudos de direito das mulheres. Nosso tema é prerrogativa da mulher advogada. A doutora Kátia já abordou o que é a prerrogativa. É um direito do advogado exercer a sua função. Só que as mulheres têm um direito especial, principalmente a mulher grávida, né? A gestante, que teve muitos dos seus direitos violados. Surgiu a lei Julia Matos. Essa lei foi criada por uma advogada que ela estava no exercício da sua função, a doutora Daniele Teixeira. Ela estava grávida de 29 semanas e ela pediu preferência na sustentação oral. Só que, nessa preferência, o desembargador negou o seu direito de preferência. Ela passou a manhã inteira, metade da tarde, esperando a sua oportunidade de falar. Quando ela fez a sustentação, ela foi vitoriosa na sustentação, só que o estresse, o nervoso que ela passou, ela teve sintomas de parto e foi para o hospital. No hospital, nasceu a filha prematura com 29 semanas. E aí a menina nasceu com menos de 1 quilo e ficou 61 dias na UTI. Então, com base nisso, ela levantou vários advogados, mais de 400, para eles poderem dar a entrada nesse projeto de lei. E aí, em 2016, eles conseguiram fazer essa proposta, e chamada Lei Julia Matos, que é o nome da filhinha dela. Aí conto a história bem resumida sobre a lei, para quem tiver interesse, tá? E essa lei, ela é de suma importância porque, embora a advogada tenha vários outros direitos, a principal é a suspensão de prazo por 30 dias, mas existe um projeto que está aumentando isso para 120 dias, né? Então, mas, por enquanto, suspensão de prazos processuais por 30 dias. Inclusive, se me permite, eu vou só interromper um instante. Sim. Nós tivemos, nesse período do ano passado, aliás, do triênio passado, nós tivemos 8 casos de mulheres que tiveram grávidas, tiveram a gestação, depois nasceram as crianças, e os juízes locais não entendiam que elas precisavam dessa suspensão de prazo. Pediram assistência para a comissão de prerrogativas. Eu entrei no processo como amicus curiae, eu e o doutor Rodrigo Tamassia. Entendam que existe na lei Julia Matos 30 dias de suspensão, tá? E, inclusive, no Estatuto da Ordem. Só que o que acontece é que, pela Constituição Federal e pela CLT, esse prazo é de 120 dias. Então, tendo em vista que a Constituição Federal, como nossa Carta Magna, dá 120, nós entramos como amicus curiae pedindo 120, não importa se o CPC ou dá só 30 dias. Então, nós entramos e pedimos. Fizemos o despacho com os juízes presencialmente e eles entenderam que, se a gente fosse analisar a questão das leis, a Constituição estava acima e foi concedido para essas mulheres 120 dias de suspensão dos processos. Então, foram 8 casos específicos que nós saímos muito vitoriosas, não digo nós só, enquanto comissão de prerrogativas, mas digo nós mulheres, porque virou jurisprudência e uma para outra, e uma para outra, e assim nós conseguimos trazer esse benefício para a mulher advogada, que muitas vezes trabalha sozinha, não tem parceiro, trabalha de casa, não tem escritório, tem que se dividir entre a vida pessoal e a vida profissional, não tem com quem contar, e nessa hora lembra que existem prerrogativas. E, voltando à imagem de frente, nós estamos aqui para isso, tá bom? Pode continuar, Eli. É verdade, complicado, né? Então, as principais prerrogativas da mulher advogada, enumerei 5, que seria o acesso e condições adequadas nos tribunais, a proteção contra a violência e assédio, a prioridade em sustentações orais e audiências, suspensão de prazos e participação em espaço público de poder. Hoje, atualmente, os fóruns estão adaptados para receberem as mulheres advogadas grávidas sem passar pelo detector de metais. Então, em todas as repartições públicas, é um direito que foi vitorioso. Essa é uma conquista enorme que nós podemos dizer que
não somente a comissão local, mas eu digo a estadual e a federal, conseguiu alcançar, porque não tem cabimento a mulher gestante ter que passar pelo detector de metal, existe um certo constrangimento, existe um outro problema que a gente nem vai falar, que é a questão de saúde, quando ela tem que passar por esse tipo de situação. Então, a partir do momento que essa vitória foi concedida à mulher advogada, a gente entende que a mulher gestante pode continuar trabalhando, isso não vai ser um óbice para ela, né? E o pessoal fala assim, doutora, essa questão das vagas, pelo amor de Deus, eu tive 2 gestações, eu engordei mais de 20 quilos nas minhas gestações. Imagina você chegar no finalzinho da gestação carregando uma barriga enorme e ter que se deslocar. Olha a cidade judiciária, parar num ponto e ir a pé aquilo tudo. Então, assim, é maravilhoso a ideia da gente poder ter o seu espaço reservado, respeitando a sua condição física, porque essa condição física ela é momentânea, ela vai passar. Então, é importante a gente ser respeitado nesse momento que a gente mais precisa dessa consideração, dessa deferência, porque é muito difícil para uma mulher advogada, que a gente sabe, deixa de usar saltos, que é a coisa mais maravilhosa que a gente faz, né? Usar saltos, passa a usar aquelas rasteirinhas baixinhas, porque o pé já não cabe dentro do sapato, de tão inchada que você fica. E as pessoas não entendem, as pessoas falam assim, ah, mas isso aí é privilégio. Não, não é privilégio. É direitos que a gente tem para que a gente possa exercer a nossa profissão. Um exemplo foi minha gestação foi em 2001, eu trabalhei até às 5 horas da tarde, minha filha nasceu às 6 horas da tarde. Eu fui até o final. Consegui. Eu saí do fórum, era no centro, direto para a maternidade. Foi pertinho. Bem, outra questão seria a demarcação, né, de vagas especiais em fóruns. Nós temos, hoje dá para perceber que todos os fóruns têm essas vagas, seja para gestante, idoso, deficiente, mas o mais importante é da advogada gestante, como a doutora Kátia bem pontuou, para você andar, na minha época, por exemplo, andar com aquele monte de processo para ir no fórum, devolver, fazer carga, era longe. Então, estacionando próximo, é mil maravilha, né? Ainda bem que veio o processo eletrônico, né? Agora eu trabalho de casa. Bom, uma questão muito importante que eu preciso abordar é a suspensão de prazos processuais. Como a doutora já tinha abordado, estamos tentando levantar para 120 dias, que é o que está previsto na Constituição, embora a lei fala só de 30 dias, mas é um direito que é uma conquista. Para ter essa garantia, vocês têm que fazer um pedido, protocolar, pedir para o juiz esse prazo de suspensão e provar essa condição. Tá? O prazo hoje, na prática, está sendo concedido. Eu nunca vi nenhuma reclamação nesse sentido. A senhora tem visto ou não, doutora? Não. O pessoal tem entendido que, embora o CPC diga 30 dias, como a gente já criou uma jurisprudência, inclusive local, né, favorável, eles têm dado 120 dias. Mas nós tivemos aqui recentemente numa palestra de prerrogativas o nosso presidente do triênio, né, anterior, presidente nacional de prerrogativas, e num café com ele na manhã seguinte, eu conversando, falei para ele assim, olha, eu gostaria que você levasse essa pauta para projeto de lei. Eu falei, Kátia, já levei. Da última vez que você me puxou a orelha, eu já levei. Então, assim, é uma pauta que já está em Brasília, ou seja, já está com a Presidência Nacional de Prerrogativas, para que a gente possa, se for o caso, mudar de novo a lei, né? Porque a lei serve para isso, ela vai se adequando à necessidade da sociedade. Então, tendo em vista que existe essa necessidade e que alguns juízes, por falta de amabilidade, eu entendo que é falta de amabilidade, né? Não deferem, a gente às vezes, nunca aconteceu aqui da gente ter que agravar, viu, gente? Os juízes nos recepcionaram muito bem, nos atenderam muito bem e acabaram deferindo, mas por falta de amabilidade, alguns entendem que não. E aí o pessoal, ou seja, as mulheres advogadas, têm que entrar em contato com a gente, tem que pedir assistência, nós temos que fazer todo um procedimento interno para dar essa assistência, entrar nos processos como amicus curiae, e aí pedir aquilo que ele poderia ter dado de plano, né, para a mulher advogada. Exatamente. Mas, graças a Deus, não tivemos reclamação, né, nesse sentido nenhuma, por enquanto. Por enquanto.
Temos a prioridade nas sustentações orais em audiências, ou seja, a advogada gestante, lactante, adotante, ela tem direito à prioridade na sustentação oral. Aqui em Campinas não tem esse tipo de situação, mas teve alguns tribunais, alguns desembargadores de outras TRTs que extrapolaram, né? Esse videozinho, Isso. muito importante. Eu até vou ficar de pé para que a gente possa comentar melhor esse vídeo. Não, com certeza. É que o senhor estaria definindo a preferência, mas definindo a concessão da vez do advogado. Não, exatamente isso que na pandemia nós estabelecemos. Não é possível advogado colocar em discussão, né? Nós não temos como administrar isso em questão de exatamente esse tipo. Então, não temos como fazer exceção pessoal, é que motivou toda essa questão. Certo? A gente pode fazer, mas não presencial, são poucas pessoas. Esse tipo de transposição da ordem, desculpe, mas é questão antiga, nós desde Obrigado. Obrigado. Vamos adiante. Eu peço a Vossa Excelência reconsiderar, eu não. Quando eu estou considerando, quarta, quinta vez que a Vossa Excelência pede, eu falei que vou manter. Por favor, nós vamos funcionar. Excelência, pela ordem, por favor. Só de uma ponderação de consenso, até para nós trabalhar, para nós poder colocar nosso trabalho em ordem, exatamente o que eu disse. A questão do consenso. No processo da dona que está pedindo referência, é o 84. Pelo que eu verifiquei, a presidência deveria ser repassada pelo desembargador Marcelo. Ele está. A presidência é o presidente. Há uma referência que final é então não estou mais com isso. Eu não estou mais com isso. A presidência é minha. Só quando o senhor tem a vontade de conceder. Exatamente. Ao contrário, não tem também. Obrigado. O senhor está com o comando, como sempre. Ridículo, gente. Isso é ridículo. Uma pausazinha. Não sei se vocês repararam no começo do vídeo, a primeira coisa que ele faz é pedir respeito. Eu quero que você me respeite, ele não está respeitando e quer ser respeitado. Entenda o absurdo. Ele viu ali várias pessoas contra o posicionamento abusivo dele, porque isso é abuso de autoridade, e mesmo assim ele enfrentou todas as pessoas que ali estavam para manter um posicionamento arcaico, machista, desumano e sustentar a vontade pessoal dele. Ele foi desagradável, ele foi deselegante. Eu poderia passar a noite toda tecendo elogios à pessoa dele aqui, que acho que não seriam suficientes. Então, assim, tudo isso para não ceder à sustentação oral com prioridade para a mulher advogada. Então, assim, esse cara tem um problema sério psicológico, nós não somos psicólogos, ele deve procurar realmente auxílio vamos dizer assim, na seara de direito, não aqui. Mas isso, gente, a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Prerrogativas somos todos nós, tá? A partir do momento que cada um de nós vemos um colega passando por esse constrangimento e a gente não se insurge. Aconteceu um tempo atrás, no Rio de Janeiro, uma juíza leiga, não foi nenhuma juíza togada,
foi uma juíza leiga, deu voz de prisão para uma advogada no âmbito do Sejusc e cumpriram. E os colegas que estavam em volta, todo mundo viu o auê, o bafafá, e ninguém fez nada. Isso é absurdo. Eu costumo dizer para o pessoal, eu gostaria sempre de esclarecer isso, a classe médica. Vocês já tentaram processar um médico? Já. É difícil, não é? Muito. Quando vocês conseguem um laudo, que já é difícil, ele vem escrito assim, ó, inconclusivo. É ou não é? Por quê? Porque o corporativismo deles é fenomenal. É invejável. Qual? Sim! Não, pelo amor de Deus! Não esquece, atropela um motoboy, você vai ver. Você sai de lá morta. Atropela. A gente conseguir justamente fazer o quê? Pronto. Então, assim, é praticamente impossível. Só que o que acontece com a classe da advocacia? O que eu acho uma vergonha. Advogado, que a gente brinca dizendo cobra engolindo cobra. Não é bonito isso aqui não, tá? Se bater lá na prerrogativa, vai levar. Esse negócio já tive, gente. Um dia, a cliente entrou no meu escritório, sentou, falou assim, ia pagar a consulta. Doutor, eu queria que a senhora analisasse um processo meu. Aí tirou um calamaço, o processo impresso. Trouxe e colocou em cima da minha mesa. Quando eu abri o processo que eu olhei, eu parei e falei assim, não, esse cara tá de brincadeira. Doutor Carlão Quiminazo, nosso mestre de prerrogativas. Aí eu peguei e fui olhando. Processo inteirinho impresso, encadernado. Ele, quando finalizou o processo, ele entregou o processo impresso bonitinho para o cliente. Eu queria saber se o meu advogado fez a melhor coisa. Foi, olha, subiu, desceu, respirei. Falei assim, calma, você não vai perder o seu réu primário hoje. Aí eu me controlei, quando terminei de me pôr sob controle, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Dentro da cidade de Campinas tem alguns nomes que são referências à advocacia. Por causa de um trabalho impecável, por causa de um trabalho digno, por causa de um trabalho comprometido. E entre essas pessoas está o seu advogado, doutor Carlão Quiminazo. Eu vou te fazer um convite. Ele qual? Retire-se do meu escritório, por gentileza. E mandei ele sair, fora. Mas simplesmente eu pus para fora. Por quê? Porque a gente não pode aceitar qualquer pessoa bater no seu escritório falando mal do colega e você, opa, ó a cobra engolindo a cobra, já na hora e dá aquele bote no seu colega. Já aconteceu de colega trabalhista ter um problema na conta, um problema financeiro junto ao banco, sofreu um problema na conta, caiu a parcela do cliente na conta, a conta foi comeu dinheiro e ele não viu e o cliente foi lá no meu escritório. Quando chegou lá, eu não liguei para a comissão de ética e disciplina, eu liguei para o colega. Meu querido, aconteceu isso aqui, o seu cliente está aqui, você tem um minutinho. Doutor, eu estou indo aí agora. Em 10 minutos, ele chegou suando, com a língua de fora, correndo, no meu escritório. Doutora, aconteceu um probleminha, eu posso falar com a senhora em particular? Aí ele foi, aconteceu isso. Eu falei, vamos resolver aqui. Aí ele pegou, sentou com o cliente, que era dele, explicou a situação, o cliente falou, doutor, me perdoe, eu nem devia ter falado com o senhor primeiro. Resolveram, aquela parcela ficou para uns dias para frente, ele pôs em dia, as demais em dia, e o colega me agradece até hoje. A gente tem que aprender a ter hombridade. Em primeiro lugar, na classe da advocacia, se você entrar chutando o teu colega do lado, você vai ser chutado um dia. Se você entrar desrespeitando o teu colega, você vai ser desrespeitado um dia.
E se alguém ficar sabendo, aí você fale bem de mim, você fala para 10. Fale mal de mim, você fala para 100. E é assim que funciona. Então, vamos falar bem, gente. Vamos falar bem. Toca aí o próximo vídeo. Há um pedido da advogada para adiamento do julgamento em razão da sua gravidez. Não, excelência, essa advogada esteve comigo na semana passada, informando que talvez hoje ela tivesse seu bebê. Né? Pela informação da doutora Márcia, e dependendo do resultado, ela poderia. Eu não vejo óbito nenhum. Interessante, ia ser bastante prático. Há um pedido, vou lá, você defende, colega? Não, eu vou deferir o pedido. Vou deferir. Já? Excelência, ela pediu sustentação oral. Ela acabou, pelo menos eu estou tomando conhecimento da secretária. Já dizia uma galera barata que foi do Pará, gravidez não é doença. Sim, excelência não é doença, mas é um direito. Né, Mas ela não é fácil do processo, ela é apenas advogada do processo. E a sustentação oral. Vai mandar parte? Ela dá uma cadeirada. Então, vai realizar com advogado que é lei, e acho que todos têm a mesma qualidade de qualificações que a doutora Suzane Cristina. Mas a senhora vota. Aliás, eu nem voto nesse processo. Moça de teoria, pagador pago, que paga a sua volta, também calado. É do interesse dela. Olha, excelência, eu acho até que a decisão é favorável. Ah, sim. Não fazemos. Fazer parte do código, verdade. Doutor, parece-me que o pedido tem razão, deve estar numa cirurgia até de impacto. Impacto. Mas nem dá de parto, né? Agora, se você está vendo que a decisão é favorável, é favorável. então não vejo problema algum de nós superar, né? Até porque ela entrou com a petição, senhor presidente. Ela entrou com a petição quando? Eu tenho exatamente isso. Pediu adiamento em razão do estado da relatora com o direito do processo. Agora eu não posso fazer nada. Então, eu vou relatar. Quem está presidindo o desagradável? Sim. Eu presido apenas não voto. Então, excelência, eu estou conhecendo o agravo de petição e negando o documento, mantendo a secretária de petição gravada em todos os efeitos. Não é? Se ele não vota... Vocês entenderam ou não? A outra envergadura falou. Aqui foi o seguinte, ele presidia, não votava, a relatora disse que iria deferir o pedido, né, conceder, aí ele fez todo esse movimento para não conceder, inclusive com falta de amabilidade, de empatia, de respeito. Veja que, tirando sarro, falando coisas absurdas, dizendo que gestação não é doença, não, era o dia do parto. Que ela não era parte do processo, né? Então, assim, todas as justificativas que ele trouxe, nenhuma é plausível. São todas absurdas. E mesmo assim, esse tipo de pessoa está lá, gente, para julgar os processos. E aí, o que acontece? As colegas, vamos dizer, colegas, porque enquanto mulheres estavam lá para deferir o pedido, ele fez toda essa manobra para poder não deferir o pedido, aí a outra pessoa falou assim, não, mas nós vamos conhecer, o parecer vai ser favorável, então vamos julgar. E ele julgou e não respeitou que ela não fez a sustentação oral. Ele mandou julgar e não respeitou o direito dela de fazer a sustentação oral.
Ainda que seja favorável, espero que tenha sido favorável e que ela não precisou pedir nulidade, mas isso é passível de nulidade. Então, a gente vê que o desrespeito com a mulher advogada é algo que, se a gente não for diuturnamente combativa, é isso que a gente vai enfrentar todos os dias, com pessoas que não têm a menor empatia com a gente, que gostaria que a gente não estivesse lá, essa é a verdade. Que gostaria que a gente não ocupasse esses espaços. Eu brinco, eu costumo dizer que quando eu vim para a OAB, no ano de 2014, eu não conhecia ninguém aqui. E eu costumo brincar, eu falo assim, gente, eu meti o pé na porta. Eu não conhecia ninguém, meti o pé na porta. Então, a nossa expressão meti o pé na porta quer dizer o quê? Eu fui adentrando. Eu vinha para os eventos, eu não conhecia ninguém. No final do evento, assim, cara de pau, olho de peroba. Oi, boa noite, tudo bem? Prazer. Eu fui fazendo isso. E fui chegando, ocupando o espaço que é inerente a cada um de nós. Tem gente que chega assim e fala assim, ah, mas tem um QI, tem quem indique. Não tem, Gia. Ó, prova viva, não tem. Não tem, porque se tivesse, eu não estava aqui. Então, a minha sugestão, inclusive, você me perdoa, vou falar isso, até para sua vice, vem compor a comissão de prerrogativas. Particular depois, né? Vamos lá. Li, continua. Então, é nítido, ele falou assim, gravidez não é doença. Como gravidez não é doença? Embora não seja uma doença, é uma lei que está nos resguardando, é um direito nosso da suspensão do prazo, de adiamento de audiência, então ele feriu drasticamente a nossa prerrogativa, e isso é imperdoável. Infelizmente é imperdoável. Nossas garantias está prevista em lei, tem que ser resguardada. Peço a todos os colegas que, diante de uma situação dessa, denunciem. Nós temos a comissão aqui, tem o telefone de 0800, tem o 24 horas, né, doutora Kátia? 24 horas à disposição, porque o AB fecha, né, mas estamos sempre à prontidão. Uma questão muito importante seria o cadastro. Esses violadores da prerrogativa agora tem um tal de cadastro de violadores de prerrogativas. Mas, doutora, o que é isso? A OAB ela conseguiu nesse cadastro que um tipo de desembargador como esse, se houver a denúncia por parte do advogado, que isso é o que nós esperamos, que todos os advogados denunciem para a OAB, o nome deles vai ficar nesse cadastro pelo prazo de 5 anos. Amanhã é um juiz, é um delegado, é um promotor, ele aposenta. Ele aposentou, aí ele vai bater na porta. Agora eu vou advogar. A hora que ele bater na porta, se ele estiver dentro desse cadastro, a OAB vai negar o seu direito de inscrição na OAB. Então, isso é um avanço, é muito importante. Acho que foi o ano passado que foi publicado, né? É recente, então só temos a agradecer aos nossos superiores aí. Tem a questão do desagravo público, tá? Toda denúncia de um desacato, de um desrespeito à lei, existe a situação do desagravo público. O que é isso? É um processo que tramita. A partir da denúncia, tem a contestação, tem a defesa, tem todo o procedimento pelo rito do CPC. No final, vai ser julgado se a autoridade que desacatou vai ser desagravada ou não. Esse desagravo é uma sessão solene, onde é feita na pessoa de todos os advogados e a comunidade, né? E geralmente o juiz ele não comparece. Em todas as que eu fui, ele nunca esteve presente. Manda o seu secretário, manda o representante, mas ele não vai. Mas é interessante porque foi desagravado e todo mundo está presente e vai rir da cara dele depois. Para quem não conhece um ato de solenidade de desagravo, a gente vai citar um exemplo aí, para vocês entenderem como que funciona um desagravo. Desrespeitava no exercício da profissão como um magistrado, representando a diretoria do Conselho Federal. O presidente nacional da OAB esteve na solenidade acompanhado por membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, além
além de membros da seccional da Ordem no Estado. O caso aconteceu em fevereiro, quando a advogada Sabrina Velas atuava diante das partes no processo, sendo chamada de desqualificada pelo juiz Joaquim Solon, da 2ª Vara de Família de Fortaleza. O magistrado afirmou que Sabrina havia se queimado com ele. A advogada trabalhava em um processo para pedido de tutela de urgência de 2 crianças que sofriam agressões por parte da mãe. Da proporção e da fatalidade que ocorreu com ele. E hoje, levando para o lado positivo, eu fico feliz de poder levantar uma bandeira, que é a bandeira do respeito. De ver que é muito importante a nossa luta da advocacia e também da sociedade em si, se refere ao respeito das nossas prerrogativas, porque sem as nossas prerrogativas a gente não consegue garantir direitos e principalmente a situação da justiça. O episódio de desrespeito, protagonizado pelo magistrado contra a advogada, rendeu críticas e apoio dos envolvidos no ato. A agressão foi a advocacia? Sim, foi a advocacia. Mas não foi só uma agressão à advocacia, foi um ato vil, vergonhoso, imoral, de misoginia, de ataque à mulher. A mulher, presidente, que é sempre interrompida quando fala, a mulher que raramente é contratada para sustentação oral nas tribunas desse país, a mulher que enfrenta com jardas o assédio moral, o assédio sexual, o assédio profissional e o rebaixamento da sua dignidade dentro dos fóruns. A advocacia unida, a advocacia em uma só sintonia se posiciona de forma independente, firme, contra a violação de prerrogativas profissionais. Nós estamos, então, brigados aqui com a OAB do Ceará, com o nosso Tribunal de Prerrogativas, com a nossa Procuradoria de Prerrogativas. E se não for aqui, vai ser no CNJ, vai ser aqui ou vai ser lá, mas nós temos que fazer uma luta sem treva e incansável para restaurar a dignidade, não só da democracia, restaurar a dignidade do próprio tribunal. Diretor, força, continue junto, persevere, seja resiliente. Você não está só, você tem 1.150.000 juntos pessoas dizendo que vale a pena prosseguir na luta pela liberdade e pelo direito de defesa da advocacia. O presidente da OAB aproveitou a visita à seccional da Ordem do Ceará para lembrar uma importante conquista para proteger o exercício da advocacia e seus profissionais, um projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas. E aqueles que não compreendem aqueles que entendem que a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia buscar a criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais, que não são nossas, e reitero isso, são dos cidadãos que nós representamos, são profissionais, são agentes públicos que não compreendem o que é efetivamente a lei, porque nós temos um estatuto que já impõe as prerrogativas. Nós vamos apenas penalizar aqueles que descumprem a lei. E, portanto, é compreensível que nós temos um agente público que possa, de alguma forma, se confrontar à aprovação de uma lei. É quase que dizer que eu quero poder descumprir a lei e não quero ser penalizado por isso. Esse caso já é um pouco mais antigo, né? Antecede a Lei de Abuso de Autoridade, que hoje já está em vigor, e que muitas pessoas ainda não se utilizam dela, justamente porque não conhecem de prerrogativas, então não sabem quando e como aplicá-las. Esse é o grande problema. Inclusive, eu cheguei a mencionar que seria interessante a gente fazer uma parceria com a ESA, não somente para colocar um curso de prerrogativas, para que os advogados conhecessem prerrogativas, mas para fazer esse convênio com as faculdades, para que as faculdades, pelo menos no último semestre, incluísse no curso 15 horas, para que os alunos que estão se formando
os formandos de último semestre, de último ano, conheçam de prerrogativas, porque eles vêm para casa da advocacia, pegam na solenidade a carteira da ordem e no dia seguinte fala: oi, estou aqui, e agora? E não sabe nem por onde começar. Para isso, a gente tem aqui a Comissão da Jovem Advocacia, que dá auxílio, encaminha, orienta, profissionaliza, ajuda a profissionalizar esse pessoal, mas eles não entendem de prerrogativas, então eles não sabem identificar quando eles estão sofrendo uma violação de prerrogativas. Você chega numa delegacia e a pessoa chega para você e fala assim: doutor, não tenho como te disponibilizar os autos ainda. O que você acha, Luana? 10 anos atrás, eu ia estar no meio das pernas e fora. Gente, eu faço barraco fácil. Eu me lembro de um dia, vou até contar isso aqui para vocês, eu fui numa delegacia em São Paulo, cheguei lá, marcaram com a gente 11 horas da manhã para fazer a oitiva de um cliente meu. 11 horas da manhã, nós estávamos lá já, chegamos antecipado e tal. Passou 11 horas, 11h30, meio-dia, meio-dia e meio, 1h, 1h30, eu diabética, quase caindo de fome, tremendo, sem saber o que estava acontecendo. Eu falei assim: gente, aconteceu um imprevisto, não é possível. Fui lá falar com o delegado. Doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim: por quê, doutor? Eu falei: marcaram com a gente 11 horas, são 1h30 da tarde, não sei mais o que. Ô, doutora, desculpa, eu vou ligar para o escrevente, ela está vindo aí. Aí ligou, ainda levou meia hora para ela chegar. Quando ela chegou, deselegante, eu fui deselegante aquele dia, tá? Eu confesso. Quando ela chegou, chamou a gente para a sala dela, e essa delegacia fica atrás do CEASA, lá. CEASA, CEAGESP, CEAGESP. E eles recebem aquelas caixas de frutas para doar para os presos, para as pessoas, né? E na sala dela tinha umas caixas assim, lotado de fruta, gente. A hora que eu cheguei, que eu olhei assim, eu agachei e falei: o que é isso aqui, moça? Ela falou assim: umas frutas para doação, dá licença, viu? Catei uma banana na cara dela, sentei, abri e comecei a comer. Na cara dela, durante a oitiva. Aí ela ficou me olhando e falou assim: você não repara, é que eu fiquei esperando 2 horas o seu almoço, sendo que você marcou com a gente 11 horas. Eu sou diabética, não posso ficar com fome, e infelizmente eu vou ter que ser deselegante e vou comer quantas bananas você não ia doar? Dou, então eu vou, tô comendo, tá? Tá doando para mim, eu vou comer. O meu cliente ficou com a cara mexendo, os olhos virando. Ele falava assim: essa mulher só pode ser louca. Então eu falei assim: tô nem aí. Essa foi só uma, tá? Eu fui numa vez numa oitiva que o meu cliente era dono de uma construtora e o rapaz que tinha sido contratado no sábado para começar na segunda-feira. Na segunda-feira ele chegou às 7 horas da manhã, não esperou ninguém, subiu no andaime na obra e caiu lá de cima sem material de proteção e morreu. Faleceu, gente. Foi uma coisa horrível, lamentável. Aí nós fomos. Só que o pessoal da delegacia começou a dar pressão no meu cliente, porque acho que eles queriam aquele cala-boca, né? Um cala-boca. Eles queriam isso. E aí ele falou assim para mim: doutora, eles estão me pedindo uma grana, eu vou fazer o quê? Eu falei: não vai pagar R$1, você vai pagar meus honorários. Agora, para eles, você não vai pagar R$1. Aí marcamos o dia para ir lá fazer a oitiva deles. Quando eu cheguei, a delegacia tinha, sabe aquelas escadas de ferro, caracol? A hora que eu cheguei embaixo assim, é um desses períodos que eu estava com problema de coluna bem acirrado, andando com a muletinha. Estava triste aquele dia. Aí eu cheguei, olhei assim, né? Aí o investigador foi subindo. Eu: peraí, moço. Aí ele falou assim: pois não. Eu falei: se eu cair daí e morrer, quem que é o assassino? Você? Aí ele olhou para mim assustado assim, já entendendo. Não, doutora, calma, vou descer para ajudar a senhora a subir. A hora que ele desceu, me ajudou a subir aquela escada caracol, fizemos a oitiva, nunca mais pressionou o meu cliente por dinheiro, porque ele sabia que tinha uma advogada louca, né, defendendo aquele cliente. Moral da história: fizemos o processo, fizemos a defesa, houve uma NPP, você não vai acreditar, houve uma NPP, processo encerrado. Então, se o meu cliente tivesse pago o cala-boca, era R$40 mil. Nem honorários ele não pagou para mim 40 mil. Mas não? Eu devia, né? Devia.
Mas vamos lá, Li, continua. Então, por isso é importante, a hora que vocês ficarem sabendo, vai ter um desagravo, procura, venha participar, é interessante. A autoridade geralmente não vem, mas se vier, é um ato assim, é gratificante para nós advogados ver essa situação aí, como aconteceu ali. Antigamente era na frente dos fóruns, né? Hoje não, hoje é dentro da sala da OAB. Mas vamos lá. Por fim, eu quero falar sobre a participação da mulher em espaços de poder. A paridade de gênero na composição dos órgãos da OAB tem sido fortalecida, garantindo maior representatividade feminina e nas decisões institucionais. E a gente tem, por exemplo, a doutora Luciana, que é nossa presidente da OAB, e temos a doutora Kátia, que é a primeira mulher presidente da Comissão de Prerrogativas na OAB Campinas. Parabéns, doutora. Não é fácil. Não é isso. Gente, obrigada, inclusive, pela deferência. Não sei se vocês sabem, na nossa diretoria, hoje nós temos 2 mulheres compondo a chapa da diretoria, que é a nossa presidente, a nossa tesoureira, a doutora Mariana Baroni. Mulheres espetaculares, elas fazem um trabalho excelente. Para mim é uma honra ser capitaneada por essas guerreiras sempre tão combativas. E essa oportunidade que me foi ofertada é um grande desafio. Digo que é um grande desafio porque a gente sabe que um homem estar à frente na liderança, se ele errar, tem um monte de gente para pôr no quente. Quando é uma mulher, aí vira aquela... Se a gente é boa naquilo que a gente faz, em relação ao homem, a gente tem que ser 10 vezes mais para poder, aos olhos dos outros, equiparar. Então, se você for 10 vezes mais, você só está se equiparando. Então, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Comissão de Direitos e Prerrogativas, como a gente disse, a gente vai estar lá. Pode acontecer o que for. Tem um colega que eu amo de paixão, ele fala comigo praticamente no período do baile da OAB, pedindo para mim reservar o convite dele para a mesa. Ele teve um problema, e ele estava num bar uma vez, e teve um problema com a namorada de um colega dele, deu uma confusão danada, e parece que o colega brigou com a namorada, e ele foi levar a namorada do colega em casa, e o colega entendeu que talvez, não sei, estava tendo ali um fura-olho, não sei, deu um pau, deu uma confusão. Moral da história, Prerrogativas estava lá, tá? 2 horas da manhã, a Prerrogativas estava lá. Primeira coisa que eu falo para o pessoal de Prerrogativas, eu não quero saber se o problema é Prerrogativas ou não. Primeiro a gente vai e acolhe, vamos descobrir. Cheguei lá, descobri que não é Prerrogativas, a gente já fez a nossa parte. Aí, ali, a gente vai chegar para o colega e vai falar, olha, isso aqui não é Prerrogativas, nós fizemos a nossa parte, viemos até aqui, isso não é Prerrogativas, você vai... Detalhe, eu vou estar acordada meia-noite, 1 hora, 2 horas, porque enquanto o colega que está indo a campo atender, não chegar para mim no final do expediente e disser, doutora, aqui nós encerramos, aconteceu isso, isso, isso. Pode ser 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu não durmo. Eu não durmo, eu fico de sobreaviso, aguardando e orientando. Por quê? Porque nem todo mundo que está na comissão chegou há 7 anos atrás. Tem gente que chegou novo, precisa de orientação em campo, e aí a gente vai dar essa orientação. Sim, 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 sim. Eu digo que a primeira coisa que a gente, como Prerrogativas, faz são as visitas institucionais e a gente tenta fazer o quê? A construção de pontes. Nós vamos visitar as autoridades, vamos tentar construir pontes. Não é possível? Espera o trator. É assim, espera o trator. Se a gente consegue construir pontes, ótimo. Se ele entendeu que ele está violando prerrogativas e para com isso, ótimo. Se ele não entendeu, trator em cima dele. Reclamação na ouvidoria do TJ, corregedoria da polícia, corregedoria da SAP. A gente vai para cima com aquilo que a gente tiver de ferramentas. E, para tudo isso que eu estou te dizendo, Sobral Pinto. A advocacia não é profissão de covardes. Saibam disso. O dia que vocês estiverem tremendo de medo
lembrem dessa palestra aqui com a doutora Kátia dizendo a advocacia não é profissão de covardes. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente finalizar? Sim. A Kátia já perguntou se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou fazer uma. Ontem a gente falou sobre lawfare de gênero, né? Falamos de violência processual. E se a gente analisar bem, muitas vezes a violência processual esbarra não, é uma violação de prerrogativa, né? Ontem as nossas expositoras explicaram quais os canais, quais medidas a gente deve tomar quando um colega, por exemplo, nos violenta processualmente. Então, né, tivemos a orientação para procurar o TED, enfim. Quando a gente está falando de violação de prerrogativa, a gente entendeu aqui, Kátia, que você não dorme, né? Além de você, a única outra pessoa que eu conheço que não dorme é o Daniel, que está lá no Japão mandando mensagem para a gente no horário daqui, então ele não dorme. Vocês falaram que nós temos os canais, vocês têm esses canais fácil, assim, para a gente passar para todo mundo? Sim, nós temos o e-mail da comissão, que esse é para formalizar, né? Porque esse é mais um problema que às vezes a gente tem com advogados. Eles vão para redes sociais e dizem, cadê a OAB? A minha vontade é ir lá e responder, eu estou aqui. Está precisando? A gente está aqui. Essa é a vontade que eu tenho, porque se tem uma coisa que me irrita, é advogado saber que processualmente ele tem tudo para fazer quando é para garantir as prerrogativas profissionais dele, ele não quer cumprir procedimentos, ele quer ir na rede social e dizer cadê o AB, né? Não funciona assim. Então, nós temos o canal, que seria a Comissão de Direitos e Prerrogativas, o e-mail, onde você formaliza por escrito o que você precisa, em formato de petição, fundamento jurídico, tudo bonitinho, manda para a gente. É urgência e emergência. Todos os telefones, nós temos uma lista de telefones, que ela é apregoada em todas as salas, todas as delegacias, no site da ordem, de todo mundo que compõe a comissão. Desde a presidente até todos os membros. Está o telefone de todo mundo lá. É impossível, 66 membros, você não conseguir falar com ninguém. Se você conseguir falar comigo, que é o primeiro telefone, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque o meu telefone, ele não... se morrer, eu fico louca. Se acabar a bateria, eu surto. E eu falo isso para os meus filhos. Filho, eu não posso... Meu telefone está acabando. Surtei. Então, a bateria tem que estar funcionando. Não conseguiu falar comigo, tem o meu vice. Não conseguiu falar com o vice, tem a secretária. Não tem a secretária, tem o próximo, e assim vai. São 66 membros. Impossível não conseguir falar com alguém nas prerrogativas. Então, isso. Então, assim, pode entrar em contato, qualquer horário que houver uma violação de prerrogativas, a gente vai estar lá, tá? É urgente, telefone. Não é urgente, já aconteceu, você não chamou ninguém, aí o procedimento tem que ser cumprido. Manda e-mail, com petição, tudo bonitinho, e a gente vai tomar as medidas. Quais são as medidas que a gente pode tomar? Amicus curiae, quando precisa entrar num processo para defender algum colega que teve violação de prerrogativas. Está acontecendo aqui uma modinha de juiz pedindo para renovar a procuração, trazer procuração com firma reconhecida, em cartório. Gente, isso não existe. Não é lei especial, assim, deles? Não? Não é o código deles? É o regimento da cabeça deles, estão fazendo, né? E isso não existe, tá? Então, precisa de amicus curiae. Entra com o pedido de assistência. Nós vamos entrar no processo, lembrando ao juiz o que diz a lei a esse respeito, que ele deve... o princípio da legalidade, ele precisa respeitar a lei. Tá? Feriu as prerrogativas profissionais, desagravo. Visita institucional para resolver algum problema grave, a gente faz. Reclamação no CNJ, corregedoria, ouvidoria, a gente faz. Então, é para isso que a gente está aqui, beleza? Alguma pergunta? Ninguém? Vou fazer uma sugestão, então, para a nossa vice-presidente da área dos direitos das mulheres da Comissão de Prerrogativas. A gente tem o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Sabemos todas nós que ele deve ser observado não só pelos magistrados, né, mas por toda a comunidade jurídica, e eu diria que a sociedade deveria conhecê-lo. Eu acho que a gente poderia pensar numa forma de levar
para estudo da comissão de prerrogativas também o protocolo, porque em determinadas situações vai ser preciso observar o protocolo, inclusive no socorro aí dessa colega advogada. Então, aqui já é um pedido para que a gente faça isso, tá bom? Ninguém mais... Pode fazer sugestão também, já que ninguém quer perguntar nada. Ah, tem uma outra pergunta, já que ninguém quer perguntar. Eu tô usando o nosso tempo. Ô, Kátia, eu percebo às vezes que alguns advogados, alguns colegas, infelizmente, não entendem o que é prerrogativa profissional e acabam acionando a comissão de prerrogativas quando tem problemas que não são relacionados à profissão. Vamos falar aqui, estamos sendo gravados, qualquer coisa a gente corta, mas a tal e a famosa carteirada, né? Sou advogado. Então, você não pode fazer isso comigo que eu sou advogado. Eu acho que como que a gente explica para a advocacia qual é essa diferença para que a gente não tenha essas situações que acabam fazendo com que nós sejamos uma profissão julgada tão mal pela sociedade, né? Tem uma pesquisa recente que eu vi, eu não lembro onde eu li, mas que tem a lista das 10 profissões mais odiadas no Brasil. Não preciso nem contar que nós estamos entre as 5, né, primeiras. Mas é que a gente está do mesmo lado que político, né? Então, assim, tá um pouco difícil para o nosso lado. Então, como a gente faz a advocacia entender qual é essa distinção? Quando, de fato, é uma violação de prerrogativa? Em que momento é uma violação de prerrogativa? Quando o advogado ultrapassa o limite de invocar a sua prerrogativa e está, na verdade, aí sendo, no mínimo, deselegante. Vou falar essa expressão para ser gentil. O advogado precisa estar no exercício da função. Esse é o ponto número 1. Estou na loja lá comprando a minha bolsinha da Chanel. Aí deu algum problema na loja. Eu vou surtar e dizer que sou advogado e chamar prerrogativas? Não. Não. Não é para fazer. Agora, se fizer, eu vou lá. Ou alguém meu vai lá. E o meu pessoal está bem orientado. Chegou lá, viu que não é violação de prerrogativas? Chama o colega de lado e passa aquele sabão, dá um presta atenção. Por quê? Porque a gente pode, de ofício, denunciar para a ética. A gente não faz, porque eu não quero ver ninguém pendurado lá, né? Já basta a ética de ofício fazendo, mas a gente pode fazer. Então, a primeira coisa, pessoal, doutor, eu preciso saber se eu estou com a minha prerrogativa violada ou não. A primeira coisa, você estava no exercício da função? Porque a prerrogativa, ela é ferramentas inerentes à sua função para defender os interesses do seu cliente. Você estava no exercício da sua função? Não, não estava. Faça essa pergunta para si mesmo. Então, não é prerrogativas. Doutora, eu estava na rua de noite, bebi pra caramba, atropelei alguém, matei. Isso é prerrogativas? Não. Ninguém mandou você estar bêbado de madrugada e atropelar alguém e matar. Beleza? Eles chamam a gente. E a gente vai. Não, a gente vai. A gente vai. Quando a gente chega lá, que eu dou uma olhadinha assim, raras vezes eu vou, mas geralmente o pessoal vai. Eu tenho um colega que eu amo de paixão, o Dr. Lucas Bernardo. Ele adora fazer isso de madrugada, né? Ele adora. Ele adora. Então ele chega de madrugada entusiasmado, um entusiasmo da porra, e fala: velho, que entusiasmo é esse, 1h da manhã? Mas ele vai, né? Então, beleza. E aí ele chega para mim assim no grupo de urgência, porque a gente tem um grupo normal e um grupo de urgência. No grupo de urgência, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Todo mundo dormindo, ninguém respondendo, só eu lá 1h da manhã, e ele tá elétrico, a mil. Então, gente, o mais importante saber, item número 1, você estava na função profissional, exercendo a sua atividade profissional em favor do seu cliente? Não, doutora, eu não estava. Não estava? Não é prerrogativas. Segundo, prerrogativas não vai te defender. Ela vai defender a sua prerrogativa profissional. Fui preso, nesse exemplo que eu dei. Atropelei alguém e matei. Vou responder um processo crime. E nesse processo crime eu vou lá e peço para prerrogativas me defender. Não existe isso. Prerrogativas pode até entrar no processo como amicus curiae,
para verificar se ao longo do processo a sua prerrogativa profissional não vai ser violada. Ou seja, você contrata um colega amigo seu, que é a minha recomendação, nunca advogue em causa própria, principalmente se vocês sentarem no banco dos réus. E aí o colega que está te defendendo vai ter uma violação de prerrogativa que vai prejudicar você enquanto cliente. Aí prerrogativas está lá assistindo e dizendo, peraí, isso aqui é violação de prerrogativas do colega. Entenderam a diferença? É muito importante a gente conhecer essa diferença para não ter problemas. Estou lá lavando o cabelo, a pessoa passou a tinta no meu cabelo, caiu meu cabelo todo. E aí, é violação de prerrogativas? Não, não é. Cara, foi você que escolheu aquela cabeleireira. Nós não temos nada a ver com isso. Tá entendendo? Acho até importante você falar, porque eu, por exemplo, participo da comissão de prerrogativas e só entendi algumas coisas estando lá. Por exemplo, quando um colega nosso vai sofrer uma prisão, né, ou um mandado de busca e apreensão dentro da casa dele, a prerrogativa fica sabendo antes, sem saber quem é o colega, por óbvio, né, guardada todas as proporções necessárias. Aí a prerrogativa vai lá fazer o quê? Vai lá proteger os clientes dele, não é ele. Ninguém vai lá e falar para o delegado assim, ó, esses relógios aqui que você está aprendendo, você não vai levar, não. Mas a gente olha documento por documento que está sendo levado para ver se é de cliente, se tem alguma coisa a ver com a operação. Então, assim, não é que a prerrogativa é o Batman do advogado. Não, ela é o Batman do que o advogado tem de necessário para atender o cliente dele, para que o cliente dele não seja prejudicado. Né? Isso é muito importante. Foi um ponto que você colocou, Luana, que é muito importante. A gente acompanha, às vezes a gente fica sabendo na noite anterior que vai ter uma operação do GAECO, né? O pessoal do BAEP vai junto, aí quando a gente chega assim, é fenomenal. 5 horas da manhã, 200 guardas de farda. Olha, Kátia, a Luana deixou de trabalhar no escritório várias vezes já com essa desculpinha. Tive operação 5 horas da manhã. É maravilhoso, é maravilhoso. Você chega lá, já que é uma infinidade de homens de farda, é uma coisa linda. Quando for... Tá vendo? Já quer entrar para a comissão de prerrogativas. Falou nas operações do GAECO, ela já quer entrar. Mas assim, a gente tem que acordar cedo. Chegar lá, linda, maravilhosa, às 5 horas da manhã não é fácil, né? Então, a gente vai acompanhar e nessas diligências, inclusive teve uma recente aí, que foi inclusive para a mídia, né? Na operação foi tão grande que duas pessoas morreram, né? Em troca de tiros com a polícia. Então, assim, o que acontece? A gente está no local para a gente salvaguardar a prerrogativa do advogado que, porventura, esteja envolvido, tá? Se o advogado, porventura, estiver envolvido, aí a gente está lá para salvaguardar aquilo que interessa aos clientes desse advogado. Por exemplo, um celular que ele utiliza para receber documentos dos clientes, um notebook que ele utiliza para o trabalho, o exercício do trabalho. Então, assim, vai levar o notebook? Não, não vai. No mandado está o quê? A pasta de fulano de tal. Abre o notebook, verifica a pasta. Se eu trouxe pendrive, toca o pendrive aqui, copia a pasta e o notebook fica para ele. Tá? Então, assim, isso. Ambos eram advogados, o marido e a mulher, e a operação era só para o marido. Isso. E aí a gente teve que começar a separar o que era dela, o que era dele, o que era a pasta de cliente dela, o que era a pasta de cliente. Foi lindo. Ficamos horas na casa. Exatamente. Então, assim, a nossa atuação, quando isso acontece, é sempre para defender as prerrogativas profissionais do colega em relação aos clientes dele. Tá? A partir do momento que, infelizmente, ele está sendo investigado, a gente tem que estar lá para salvaguardar as prerrogativas dele. Agora, o direito dele de defesa, ele vai exercer dentro do processo. Não somos nós que vamos fazer. É ele, um colega, que vai exercer dentro do processo. Bom, sem mais perguntas, né? Senão daqui a pouco eu já crio mais uma aqui. Eu vou pedir para a Mari e para a Bia entregarem, então, para a doutora Kátia, para a doutora Eliane, o certificado de participação. Obrigada. Su, você tira a foto? E as orquídeas,
de presente. Vamos tirar aqui, ó, embaixo do negócio. Não, Suelen fez questão. Vamos se posicionar ali embaixo do logo. Eu acho que sim. Vai um pouquinho mais. Embaixo do... Ótimo, meninas, muito obrigada. Muito obrigada a participação de vocês mais um dia. Amanhã temos mais um dia da semana de estudos. A gente vai discutir a reforma do novo Código Civil, pouquíssimos artigos, né? 2.500 e não sei quantos artigos. Esperamos vocês amanhã também. Vamos tirar uma foto de todo mundo antes de vocês irem embora e aí a gente encerra. Eu sei, eu adoro. Adoro ir lá, bater na porta dos outros. Não foi lá. Thank you.